dia a todos, bom dia, doutor Mário, bom dia, doutor Prazer. conselheiro Valmir, conselheiro Antônio Malheiro, Antônio Cristóvão, conselheira Dulce, conselheiro Polanco, bom dia, doutora Janaína, e bom dia a todos, ouvintes da Rádio Web. Havendo quórum regimental e estando presente o ilustre representante do Ministério Público, declaro aberta a sessão de número 1558. Antes de iniciarmos o julgamento dos processos, temos a aprovação da ata da sessão 1557, realizada no último dia 4 de abril. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento dos processos da pauta. Temos o item 1, é um pedido de vista, que tem como relatora a nova conselheira do Cineia Benício, e como revisor o novo conselheiro Ronald Polanco, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Eu peço desculpa, eu vou retirar esse processo de pauta, deixo para a próxima semana, e os outros também que vou relatar hoje. Pois não, conselheiro. Muito bem. Então, passamos agora para o item 2, que tem como relator o novo conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, Excelência. Este primeiro processo, 140.427, trata da prestação de contas do SAERB de 2020, de responsabilidade do senhor Raimundo Corrêa da Costa, que foi presidente de 1º de janeiro a 1º de abril, Maria Josilene de Lima Pontes, de 1º de abril a 24 de novembro, e José Erivelto de Oleanda Trindade, de 24 de novembro até o encerramento do exercício. Foram, então, os 3 presidentes e a senhora Sandra Cristina Souza dos Santos, contadora do órgão. O orçamento do SAERB, naquele ano, iniciou-se com 14.821.000, mas após anulações e alterações, alcançou o patamar de 16.030.873 reais. Houve um orçamento deficitário, mas foi complementado por transferências financeiras recebidas de R$ 4.489.546,19. O maior volume de despesa foi com pessoal e encargos, 92,08%, no total de R$ 13.672.912. Despesas operacionais de 7,45% do orçamento de 1.018.000. Houve o pagamento de parcelas, 12 meses, da Energisa, com juros, porque era um parcelamento. A DAFO apontou uma série de falhas que, após o contraditório, ficaram apenas uma inconsistência no balanço patrimonial, em face de uma divergência entre a conta de estoques e conta de relação conta de movimentação do almoxarifado, de R$ 4.764,34. Não atualização dos bens imóveis. Haveria o pagamento indevido de uma prestação de serviço terceirizado em abril daquele ano de R$ 2.161, e inconsistência com os ajustes, porque não houve ajuste de perdas por prescrição, não foi dar baixo na dívida. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, Excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Bom dia, nobre presidente e demais conselheiros. Bom dia. Doutora Janaína e ouvintes dos nossos canais. Já foi descrito o processo, os seus responsáveis, período, e, diante dos achados da instrução, foram citados os mesmos, cuja defesa conjunta apresentada removeu algumas inconsistências, mas deixou evidente: número 1, divergência entre a conta estoques e o relatório de movimentação do almoxarifado, pela falta de envio da informação entre os setores, em violação ao artigo 89 da Lei 4.320. 2, ausência de inventário de bens imóveis atualizado, infringindo-se a portaria STN número 548, bem como o artigo 96 da mesma lei. 3, irregularidade
no pagamento de R$ 2.161 sem cobertura contratual para a empresa Texserve, referente ao mês de abril de 2020, violando o artigo 60, parágrafo único, e artigo 62, ambos da Lei 8.666. E ausência de ajuste nos créditos a receber contra clientes, em razão da não realização de baixa contábil dos créditos prescritos anteriores a 2012, provocando uma situação irreal no balanço patrimonial, já que nele constam créditos do período de 1997 a 2012, os quais não poderão ser mais cobrados, segundo o entendimento pacificado do STJ e do Supremo Tribunal Federal. E aqui embaixo coloquei as anotações dos recursos especiais ou extraordinários ali tramitados a esse respeito. Desse modo, endossamos a proposta da instrução do julgamento da matéria como irregular, base na letra B, por graves irregularidades constatadas, do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, deixando de aderir, conforme indicado pela análise, à condenação da senhora Maria Josilene de Lima Pontes a devolver aqueles 2.100 e poucos reais, sob a presunção de que houve a contraprestação do particular, mesmo que o negócio tenha sido feito sem suporte contratual, sem prejuízo da aplicação de multa a todos os gestores, a teor do inciso 2º do artigo 89 do aludido diploma, bem como das orientações, recomendações de reorientação da origem, conforme cogitado pela 2ª IGCE. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao relator para proferir seu voto. Obrigado, Excelência. Com a devida vênia, ao doutor Parquet, a DAF, não vemos nesta prestação de contas nada que possa toldar e causar irregularidades. Se não vejamos dos 4 itens, divergência contábil entre a conta estoque e conta movimentação do almoxarifado de R$ 4.700. Não atualização dos bens imóveis neste primeiro ano de 2020. Pagamento de prestação de serviço que o próprio Parquet reconhece que pode ter ocorrido, mas de apenas R$ 2.100. Em função de que foi feito sem cobertura financeira, e eu lembro que nós temos os acordos 13.560, na prestação de contas do Gabinete Militar de 2018, 14.570, que inclusive permitiu prorrogação de mais de 25% dentro dos aditivos dos contratos. E este é um valor de R$ 2.100, e os outros davam centenas de milhares de reais. E ainda o item 10.d, não realização de baixa de créditos prescritos, aqui cabe uma ressalva, notificando ao gestor para que proceda a isso, porque são créditos já prescritos, que devem ser dados baixa na contabilidade. Então, nesse sentido, voto por julgar regulares com ressalvas as contas da SAEB 2020, do senhor Raimundo Corrêa da Costa, Maria Josilene de Lima Pontes, José Erivelto de Holanda Trindade. Notificação à origem para que proceda a regularização das falhas apontadas no inventário de bens imóveis e balanço patrimonial, e ainda o ajuste na conta estoques e movimentação, e após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como pode, Excelência. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto do nobre relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira do Cine, Benício. Com o relator, excelência. Obrigado, conselheiro. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 3 da pauta. Obrigado, Excelência. Nesse aqui temos uma falha na pauta, né, onde aponta também como responsável o senhor Raimson Ribeiro Bragado. Lembramos que ele esteve no governo somente até 2020, então aqui talvez um erro de Ctrl+C, Ctrl+V. Então, mas também não vai
causar nenhum problema dentro do julgamento do processo, que trata da prestação de contas do Fundo de Água e Esgoto do Estado do Acre 2022, encaminhado pelo senhor José Marizo Freitas de Souza. A DAFO aponta corretamente que a Lei 3.625, de 12 de maio de 2020, extinguiu o fundo que havia sido instituído já em 5 de novembro de 75. Apesar da extinção do fundo, houve a manutenção das prestações de contas, mesmo em 2020 e 2021, e estes processos, inclusive, já foram pela extinção. Não há movimentação, e o doutor Paquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. A presente prestação foi encaminhada tempestivamente à Corte. A análise da primeira ICCE identificou que o Fundo de Água e Esgoto do Estado foi extinto pela Lei número 3.625 de 2020. Inclusive, o processo de prestação de contas de 2021 já foi arquivado por esse motivo. Mesmo assim, o orçamento de 2022, aprovado pela Lei Estadual 3.891, alocou novamente recursos para o fundo. E como ocorrido nos 2 exercícios anteriores, o FAEAC, o Fundo de Água e Esgoto do Estado, novamente não teve movimentação financeira, fato que pode ser confirmado por meio dos demonstrativos contábeis presentes nos autos. A DAF conclui, então, que o órgão responsável pela elaboração da LOA não levou em consideração a extinção do fundo por meio de lei estadual. Desse modo, o Dr. Sérgio Cunha ratifica a proposta da área técnica pela extinção do presente processo, notificando-se os secretários de Planejamento e da Fazenda do Estado para que não aloquem recursos na lei orçamentária anual para o fundo em questão. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, excelência. O cachimbo entortou a boca, então era feita a prestação de contas anual até 2020, foi extinto, continua a prestação de contas, mas não há nenhuma irregularidade, não houve movimentação de recursos, então, nessa mesma linha, pela extinção do processo, pelo arquivamento dos autos, notificação do secretário de Estado de Planejamento e Fazenda, para que, além de não se alocar recursos a este fundo, que se extingue, inclusive, nos registros do mesmo. Eu aposto pelo arquivamento dos autos. É como vai, excelência. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Ponho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Desligado seu microfone, conselheiro Cristóvão. Desculpa, presidente, acompanho o nobre relator no seu voto. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Conselheiro Polanco está sem áudio. Ele está sem áudio. Ele deve ter saído da sala. Acho que ele tá voltando. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, chegou. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira Dulcinea Benício. O relator, excelência. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 4 da pauta. Obrigado, excelência. Tratam agora os autos de uma denúncia formulada pela empresa JV Nogueira, Importação e Exportação Limitada, através de seu representante, senhor Vitor Pessoa Nogueira, ouvidoria desta corte, acerca de possíveis irregularidades no pregão presencial de registro de preços 015/2023, destinado à aquisição de materiais de consumo hospitalar, odontológico, laboratorial, para atender atendimento das unidades básicas de saúde do município de Porto Acre, no valor de R$ 2.127.547,40, tendo como prefeito, portanto, ordenador de despesas, o senhor Benedito Cavalcante Damasceno, e como pregoeiro, o senhor Lindomar de Oliveira Siqueira. A denunciante relata que apresentou impugnação ao edital, já durante o processo licitatório,
em razão de que não havia previsão de exclusividade para participação de microempresas e empresas de pequeno porte no item 4 do termo de referência. E ali solicita ainda que os representantes da Prefeitura apresentem dados reais que demonstrem o possível prejuízo que justificasse o feito de não ter realizado essa previsão, se fosse mantida a retirada da exclusividade, o que tornava inviável a competição das micro e pequenas empresas. O julgamento da impugnação realizado pelo pregoeiro considerou improcedente o pedido, fundamentando tal entendimento na exceção constante no inciso 3º do artigo 49 da Lei 120, complementar 123, que prevê discricionariedade para tal pela administração pública e também nas justificativas apresentadas e fundamentadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Resignada, a denunciante protocolou perante esta Corte de Contas, na ouvidoria do tribunal, esta denúncia, ressaltando que o referido certame foi objeto de análise prévia pela 6ª Inspetoria, sem, contudo, abordar o assunto da impugnação. A análise técnica da 6ª Inspetoria sugeriu negar-se provimento à denúncia em razão da ausência da vantajosidade comprovado, o que foi comprovado nos pregões já realizados 016 de 21 e 12 de 22. O Ministério Público de Contas, através do seu ilustre procurador Dr. João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se dando razão à equipe do pregoeiro pelo arquivamento dos autos em razão da denúncia não apresentar elementos comprobatórios das supostas irregularidades. É o relatório, Excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. A presente denúncia foi apresentada com documentação suporte, asseverando que o processo licitatório, que é a pregão presencial número 15 de 2023 da Prefeitura de Porto Acre, não observou adequadamente os artigos 47 e 48, inciso 1º da Lei Complementar número 123, uma vez que teria deixado de observar a garantia de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens abaixo de R$80 mil, questionamento que já havia sido objeto de impugnação ao edital apresentado durante a licitação, mas que foi indeferido pela unidade gestora. A CCGCE apurou que a Prefeitura não previu exclusividade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte para fornecimento de itens de até 80 mil. No entanto, considerou que o afastamento desse tratamento diferenciado estou justificado e que as justificativas apresentadas se coadunam com os dados de outras licitações realizadas pela Prefeitura apurados pela IGCE. Observa-se que o pregão em questão, realizado pela Prefeitura de Porto Acre, deixou de prever exclusividade de participação de licitantes juridicamente enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte para fornecer os itens abaixo de R$80 mil, tratamento especial conferido pela Lei Complementar 123. Não obstante, conforme justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, a concessão do tratamento especial poderia representar prejuízos à administração, uma vez que nas licitações anteriores, os preços cotados por empresas de médio e grande porte se afiguraram mais vantajosos. Além disso, assevera que a competitividade mais ampla afastaria o risco de fracasso do certame, caso não houvesse comparecimento de pessoas jurídicas enquadradas no permissivo legal. Sendo assim, com fundamento no artigo 49, item 3º da mesma Lei Complementar 123, decidiu-se não conceder o referido tratamento diferenciado. De fato, conforme apurou a análise, as justificativas apresentadas nos autos encontram consonância com a apurada em licitações anteriores realizadas pela unidade. Nesse sentido, apurou-se, por exemplo, que no pregão 16 foi estabelecida a exclusividade de participação de microempresas e empresas de pequeno porte com sede na localidade. No entanto, como não houve participantes com tal qualificação habilitadas, a licitação passou a ser de ampla concorrência, conforme dispunha o edital. Por outro lado, o pregão 12, que não previu a exclusividade, mas da qual participaram microempresas e empresas de pequeno porte, a maioria dos itens foi prejudicada,
foi adjudicada a empresas de médio e grande porte que, de fato, cotaram preços mais vantajosos. Sendo assim, considerando-se procedentes, as justificativas apresentadas pela unidade gestora no certame ora sob análise, sugeriu-se a negativa de provimento da denúncia e consequente arquivamento do feito. Observa-se que não foram trazidos elementos comprobatórios da efetiva ocorrência das supostas irregularidades objeto da denúncia, considerando-se que a opção pela não concessão do tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte encontra fundamento legal e foi justificada pela unidade gestora, razão pela qual o Dr. João Isidro, em consonância com a análise técnica realizada, opina pelo arquivamento do presente feito. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, nessa mesma linha, tendo em vista que a Lei 123, agora, ela, feita durante a pandemia, ela permitiu uma certa discricionariedade nesse assunto, principalmente quando não se vê vantagem pela excepcionalidade trazida no edital, o que foi, inclusive, comprovado devidamente pelo gestor. Então, nesse sentido, pelo conhecimento da denúncia, por preencher os requisitos da admissibilidade e, no mérito, negar provimento, considerando a ausência de elementos comprobatórios da irregularidade, determinação à DAF para acompanhamento da execução das despesas resultantes desse pregão, notificação das partes desta decisão e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o nobre conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira Dulcinea Benício. Conselheira Dulcinea Benício. Pois não, presidente. Com o relator, Excelência. Obrigado, conselheira. Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Dando continuidade ao julgamento dos processos da pauta, passamos agora para o item 5 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Meu bom dia a todos. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva, diretor-presidente do DEPASA à época, ora qualificado como recorrente, em desfavor da decisão proferida por esta Corte de Contas, contida no Acordo 2442/2021 plenário, exarada nos autos do processo 139.117, que condenou-lhe a devolver ao erário a quantia de R$ 115.655,02, valor este quantificado como superfaturamento na execução do contrato 09/2014-050A, firmado entre o DEPAS e a empresa Negreiros Construções Civis e Eletricidade Limitada, de forma solidária, bem como aplicou-lhe a multa no valor de 10% do montante a ser devolvido e envio do apurado ao Ministério Público Estadual. Inconformado com a decisão acima mencionada, o recorrente protocolizou o recurso de reconsideração às folhas 2 a 25 dos autos. Secretaria das Seções certificou que o recurso é de natureza tempestiva. A DAFO, quinta e GCE, emitiu relatórios conclusivos de análise técnica das folhas 35 a 43. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou-se por meio do pronunciamento do seletivo senhor procurador, Dr. João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. A presente peça recursal trouxe 3 questões preliminares, requerendo reconhecimento da contagem de prazo em dias úteis, conforme o novo Código de Processo Civil. A segunda, a prescrição quinquenal da multa e também da pretensão da devolução de valores por parte desta Corte, tese subsidiada em jurisprudências colacionadas. E, por fim, a anulação do Acórdão 12.442,
por ausência de citação do recorrente em comprometimento do contraditório e ampla defesa. Quanto ao mérito, aduz em síntese que o Acórdão 12.442, Tribunal demonstra-se inconstitucional, além de promover dúvida, indúbio pro réu, quanto à certeza de sua responsabilidade. Para tanto, discorre acerca do direito fundamental da individualização da pena, protegido pela Constituição, e a proporcionalidade da sanção aplicada ante a culpabilidade do agente, como garantia da equidade na aplicação da lei, evitando penas desproporcionais aos delitos cometidos, subsidiando seus argumentos em jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, aqui citadas, e do Superior Tribunal de Justiça, sexta turma. Destaca ainda a ausência de dolo e má-fé em sua conduta, bem como a ausência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito, desvio de finalidade ou de recursos públicos, tampouco atentado ao princípio da moralidade administrativa, enfatizando que os serviços contratados foram executados pela empresa Negreiros Construções Civis e Eletricidades Limitada e que não assinou ou aceitou qualquer medição do contrato. Por fim, aduz que sua defesa não foi devidamente analisada pela área técnica, pugnando pelo afastamento da multa arbitrada, por ser irregular e ilegítima, enquanto não fazia parte da gestão do DEPASA no momento da fase preparatória da licitação, que deu origem à contratação interna, requerendo conhecimento e provimento do presente recurso de reconsideração para afastar sua condenação solidária a devolver um pouco mais de R$ 115 mil, acrescido de multa acessória de 10% do valor. A análise se manifestou pelo conhecimento do recurso, tendo em vista sua interposição tempestiva, e também isso feito por parte legítima, conforme os artigos 67 e 68 da Lei Complementar 38. Sobre as questões preliminares, rechaçou a totalidade dos argumentos apresentados, apontando que não houve o implemento da condição para que a prescrição quinquenal ocorresse, conforme detalhamento do quadro de folha 37. Quanto à contagem de prazos, atestou que obedeceu ao contido no artigo 65 da Lei Orgânica do Tribunal, considerando-se a contagem dia a dia, entendimento já pacificado pelo Acórdão 10.865 do plenário. Por fim, sobre a alegada violação contraditória e ampla defesa, a instrução concluiu que não houve o surgimento de fato novo ou a majoração do valor a ser devolvido após o despacho do nobre conselheiro relator, cujo objetivo foi tão somente obter o detalhamento da responsabilidade do dano já apurado nos relatórios de análise técnica anteriores, cujos montantes foram ratificados após a demanda, inclusive com verificação in loco para a conferência das medições, não existindo, portanto, desobediência ao comando constitucional. Quanto ao mérito, opinou pelo não provimento das razões de recurso, considerando que o recorrente se limitou a fazer alegações sem, contudo, apresentar documentos que sustentassem as mesmas, no sentido de comprovar a execução do valor apurado no transcurso da instrução, que, por sua vez, atestou o dano por superfaturamento no valor total de R$ 115.655,02. Por oportuno, quanto aos argumentos apresentados de não atendimento ao princípio da culpabilidade, bem como a proporcionalidade na aplicação da pena, a área os rechaçou, a área técnica, digo, considerando-os inócuos ante o nexo de causalidade que ficou demonstrado na fase de instrução, onde se constatou que o recorrente agiu com falhas no poder de supervisão, posto que ocupava o cargo de diretor de pavimentação do DEPASA, incorrendo em culpa in eligendo e culpa invigilando referente aos pagamentos indevidos. Da mesma forma, foram desconsiderados os argumentos de que houve falhas na instrução de sua defesa, considerando o teor de 3 relatórios técnicos produzidos antes do contraditório e o teor do relatório final, onde foram abordados todos os pontos defendidos pelo recorrente. Quanto à multa, a instrução esclareceu que decorreu de dano apurado, multa acessória, nos termos do artigo 88 da Lei Orgânica da Corte, e não pelas falhas preparatórias do processo licitatório. Ademais, sua responsabilidade quanto aos valores impugnados, os pagamentos do contrato 9.2014.050, letra A, até a segunda medição, foi devidamente delimitada as folhas 601 a 606 do relatório complementar de análise,
do processo originário, mostrando-se indevida também esta alegação do recorrente. Por fim, a área técnica desqualificou a tese da ausência de dolo na conduta do gestor durante a comprovação de sua responsabilidade pelo pagamento de serviços com quantitativos superiores ao executado, concluindo pelo desprovimento do presente recurso de reconsideração. O recurso é tempestivo, conforme certidão, e foi interposto por parte do legítima, devendo ser conhecido. Sobre as preliminares invocadas, observa-se que restou demonstrado pela área técnica a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tampouco a nulidade da citação do recorrente, e, por fim, a regularidade do trâmite processual de que decorreu a decisão do acórdão 12.442, considerando que foram obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, como bem analisado pela DAF, verifica-se a ausência de qualquer fato novo que justifique o dano apurado e a modificação do julgado. Desse modo, o colega João Isidro opina pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio, tempestivo e pela rejeição das preliminares suscitadas, tendo em vista a inexistência das irregularidades levantadas e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, é o parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o nobre relator, para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Inicialmente, quanto aos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso de reconsideração é tempestivo, razão pela qual ele deve ser conhecido. Em relação à preliminar de contagem dos prazos em dias úteis suscitada pelo recorrente, não há acato, pois adiro o entendimento e fundamentação presente no relatório técnico, as folhas 35 a 43, e no parecer ministerial de folhas 48 a 52, no sentido de que houve obediência ao contido no artigo 65 da Lei Orgânica deste Tribunal. Considerando-se a contagem de dia a dia, conforme entendimento já consolidado no âmbito desta Corte de Contas, a teor do Acórdão número 10.865/2018, plenário, e relatoria do saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Faria, julgada em 16/8/2018. Já em relação à preliminar de prescrição suscitada, verifica-se que esta não deve prosperar, tendo em vista que a prescrição quinquenal não ocorreu, conforme detalhamento descrito no quadro 01, a folha 37, razão pela qual aqueço o entendimento proposto no relatório técnico e parecer ministerial, que analisou todo o histórico do processo 139-117, bem como as hipóteses de interrupção da prescrição prevista no artigo 4º da Resolução TCE, no número 126/2023, e concluiu que não houve o implemento de condição para que a prescrição quinquenal ocorresse. Quanto à preliminar suposta violação ao direito do contraditório e ampla defesa, constata-se que esta deve ser rejeitada, haja vista que, de acordo com o relatório técnico, parecer ministerial, não houve o surgimento de fato novo ou a majoração do valor a ser devolvido após o despacho do conselheiro relator, que objetivou tão somente obter o detalhamento da responsabilidade do dano, já apurado nos relatórios técnicos pretéritos, cujos valores foram ratificados após a demanda, inclusive com a reverificação in loco para a conferência das medidas já realizadas, inexistindo, portanto, infringência à norma constitucional. Por outro lado, em relação ao mérito, assiste razão
ao recorrente em relação ao argumento de ausência de dolo em sua conduta. Isto porque o artigo 28 do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de nove de 1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei número 13.655, de 25 de 4 de 2018, exige a presença do dolo ou erro grosseiro para que o agente público possa ser responsabilizado pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas. A esse respeito, o decreto número 9.830, de 10 de 6 de 2019, regulamentada o disposto nos artigos 20 ao 30 do mencionado Decreto-Lei 4.657, de 4 de 9 de 1942, sendo que o seu artigo 12 dispõe, dentre outras coisas, sobre o que se considera erro grosseiro. Nesse sentido, levando-se em conta a legislação acima transcrita, constata-se que não há nos autos elementos suficientes que confirmem a existência de indícios de má-fé, erro grosseiro ou dolo por parte do gestor, ora recorrente, conforme exigido pelo mencionado artigo. O artigo 28 do Decreto-Lei 4.652 de 42, incluído pela Lei 13.655 de 2018, o que inviabiliza a manutenção do acordo recorrido da condenação de devolução de valores ao erário e aplicação de multa acessória, na linha da mais recentes jurisprudências consolidada nesta Corte de Contas, a respeito da responsabilidade dos agentes públicos, sendo imperiosa a sua observância nos termos dos artigos 926, caput, e 927, inciso 5º, ambos do Código de Processo Civil, e combinados com o artigo 172 do Regimento Interno deste Tribunal, diante do exposto voto. 1. Pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Marcos Lourenço Bezerra da Silva, diretor-presidente do DEPASA, à época, e por ser próprio e tempestivo, com fundamento nos artigos 68 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe provimento para reformar o acordo 12.442/2021, plenário, exarado nos autos do processo 139.117, e, consequentemente, excluir a condenação do recorrente à devolução ao erário da quantia de R$ 115.655,02, dispostas no item 1, primeira parte do acordo recorrido. A multa aplicada no valor correspondente a 10% do montante referente à devolução disposto no item 2 e o encaminhamento previsto no item 3 do aresto recorrido, pela comunicação dessa decisão ao recorrente, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente, senhoras conselheiros, conselheira. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Não, estava desligado. Acompanhe o nobre conselheiro relator, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe na íntegra o nobre relator, a responsabilidade inelegente em vigilando, dolo, má-fé, tudo muito bem abordado no voto, de acordo com a nossa nova jurisprudência. Então, nesse sentido, inclusive já tivemos casos específicos de dispensa de licitação, com alegação no rosto do povo, com alegação de necessidade urgente, mesmo no início do período chuvoso, e a contratação acabou sendo executada no outro período de verão. Então, por uma questão de justiça, acompanhe na íntegra o voto do nobre relator. É como voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Acompanhe o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra a conselheira do Cine, Benício. Com o relator, presidente. Obrigado, conselheiro.
Assim decidiu-se por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 6 da pauta. Obrigado, presidente. Relatório. Trata os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Nicolau Cândido da Silva Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre à época, em face da decisão proferida por este Tribunal de Contas, contida no Acordo 3.632/2021, Primeira Câmara TCE. Exarado nos autos do processo 140.931, que, por unanimidade, determinou a aplicação de multa ao hora recorrente no valor total de R$ 120 mil, em razão do não envio das informações exigidas pela Resolução TCE-Acre 102 de 2016, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, todos os exercícios de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre. Inconformado com a decisão, o recorrente protocolizou o recurso de reconsideração às folhas 2 a 13 dos autos. A Secretaria das Seções certificou que o recurso é de natureza tempestiva. A DAF, primeiro IGCE, emitiu o relatório de análise técnica, folhas 24 a 28. O Ministério Público, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou-se por meio do pronunciamento do excelentíssimo senhor procurador doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 33 e 34. É o relatório, senhor presidente. Desculpa. Obrigado, conselheiro. Com a palavra do doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Insurge-se o nobre recorrente, senhor deputado Nicolau Cândido da Silva Júnior, presidente da Assembleia Legislativa em 2021, contra o acordo 3.632, como já dito, o qual o multou em R$ 120 mil por ausência de informações referentes a janeiro a junho, 6 meses de 2021, cobradas pela resolução número 102 do Tribunal. Informações relativas a pessoal e gastos com pessoal. Argumentou o recorrente que houve alteração de entendimento entre as câmaras da Corte relativa ao envio intempestivo da matéria e que o descumprimento da referida resolução decorreu de dificuldades de adaptação ao sistema. No entanto, as razões não foram, acatadas pela instrução, pois a hipótese é de não envio das informações ao SICAP, até o momento de conclusão da etapa de instrução do processo, sem qualquer explicação. Também finalizou a primeira IGCE de que foi dada a correta dosimetria à multa, com base no artigo 8º da Resolução 102 e na jurisprudência que se formou a respeito. Desse modo, endossamos as conclusões da análise, sugerimos conhecimento e não provimento do presente recurso. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra ao nobre relator para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Inicialmente, verifica-se quanto aos pressupostos de admissibilidade do presente recurso de reconstituição, que este é tempestivo e foi interposto por parte legítima, razão pela qual ela deve ser conhecida nos termos do artigo 68 da Lei Complementar 38/93. No mérito, verifica-se que a análise técnica procedida nestes autos recomendou negar provimento ao recurso, pois não acatou as razões recursais apresentadas pelo recorrente, que não foram capazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. De fato, restou constatado que o recorrente encaminhou intempestivamente ao Sistema Informatizado de Controle de Atos Pessoais, SICAP, TCE, Acre, sem justificativa plausível, as remessas de dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, exigidos pela Resolução TCE número 102 de 2016, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, todos do exercício de 2001, somente nos dias 2/2 de 22,
7/2 de 22, 8/2 de 22, 10/2 de 22, 11/2 de 22 e 14/2 de 22, conforme certidão de entrega de remessa, as folhas 22. Portanto, muito tempo após a finalização do prazo de 15 dias após o encerramento do mês, de competência e de que trata o artigo 4º da Resolução TCE número 102 de 2016, alterada pela Resolução TCE número 118 de 2020, com efeito a decisão recorrida, de forma unânime, aplicou ao ora recorrente a multa prevista no artigo 89, inciso 2º da Lei Complementar 38/93, combinado com o artigo 4º da Resolução TCE 102 de 2016, no valor de R$20 mil por cada mês de atraso, totalizando a quantia de R$120 mil, em razão da já demonstrada infringências aos artigos 1 e 4, 1º e 4º da mencionada Resolução TCE 102 de 2016. Por outro lado, denota-se que as razões recursais apresentadas não foram capazes de demonstrar que o atraso no envio das remessas das informações exigidas pela Resolução TCE 102 de 2016 decorreu de situação de forma maior ou caso fortuito, o que poderia, em tese, corroborar o pedido de afastamento da multa aplicada. Cumpre ainda consignar que, conforme ressaltado no relatório técnico, tais remessas de dados são essenciais para acompanhamento dos gastos e demais atos de pessoal que constituem o objeto de análise desta Corte de Contas, e ausências reiteradas nessas informações prejudica a função do controle externo deste tribunal, o exercício do controle social por parte da sociedade e a transparência pública. Já em relação à dosimetria da multa, verifica-se que esta foi aplicada de acordo com o disposto no artigo 8º da Resolução TCE, que é número 102 de 2016, e item C da ata da decisão proferida na reunião administrativa no dia 11/5 de 2021, publicada no Diário Eletrônico de Contas, número 1101, de 24/6 de 2021, equivalente a 2.000 unidades padrão fiscal, UPF, por cada remessa em atraso, considerando o valor de 11,72 centavos para cada UPF no exercício de 2022. Destarte, compulsando que a decisão contida no acordo número 4.984 de 2023, primeira Câmara, publicada no Diário Eletrônico de Contas número 2.163, de 7/11 de 23, proferida nos autos do processo 141.747, constata-se que a infringência aos artigos 1º e 4º da Resolução TCE número 102 de 2016 se repetiu durante todo o segundo semestre de 2021, e o responsável foi sancionado com a multa prevista no artigo 8º da Resolução TCE número 102 de 2016, no mesmo patamar da multa aplicada através da decisão ora recorrida. Por fim, verifica-se que, recentemente, esse plenário julgou o processo 143.137, recurso de reconsideração referente ao processo número 140.933, de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da Resolução TCE 102 de 2016, alterado pela Resolução TCE número 118 de 2020, referente ao primeiro semestre de 2021, cuja matéria tratada é a mesma destes autos, oportunidade em que decidiu pela manutenção da aplicação da multa em face do descumprimento da Resolução TCE 102 de 2016. Ateou do acordo número 14.246 de 2023, plenário TCE.
publicado no Diário Eletrônico de Contas, número 2136, no dia 25/9/2023. Em face do exposto, acompanhando a conclusão do relatório técnico e do parecer ministerial do Ministério Público junto a este tribunal, voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo, com fundamento no artigo 68 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo intacta a decisão contida no Acordo 3.632, 2021, Primeira Câmara, TCE Acre, exarada dos autos do processo 140.931, por seus próprios fundamentos. 2. Pela comunicação desta decisão ao recorrente e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu voto acompanhando com louvor o voto do nobre conselheiro relator. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Ronald Polanco. Presidente, eu acho que realmente o petróleo da nossa época é a informação, são os dados que têm que chegar, mas o processo que a gente às vezes tem que discutir é de que forma as instituições elas começam a se esforçar para fazer isso. A Assembleia Legislativa, ao longo do tempo, ela teve muita dificuldade de fazer a remessa dessas informações. Eu não sei se recentemente a gente tem percebido que isso tem melhorado, inclusive na gestão já do nobre, hoje primeiro secretário, o deputado Nicolau Cândido. Ele começou as iniciativas dessa mudança. Eu vejo que quando tem essa dinâmica, né, de mudar, nós poderíamos rever, mas eu vou acompanhar, considerando isso, se as pessoas, se os gestores entram em uma nova fase, eles poderiam a gente poderia ver essa força que eles têm de se adequar ao novo momento da gestão pública, que tem que ser fundamentada em dados, né, em informações, e a partir daí a gente trilhar o caminho de uma boa gestão. Eu vou acompanhar o voto do relator com essas considerações. E no futuro a gente chamar os gestores cada vez mais a fazer o que a Assembleia está fazendo, que é de se modernizar. Mudou até os gestores lá, a gestão interna foi toda modificada, e os sistemas, enfim, a Assembleia está num processo de se modernizar mesmo. Mas eu vou acompanhar aí, sempre fundamentado. Está congelada, presidente? Voltou. Fundamentado no que o relator falou, né? Da gente ter uma jurisprudência compatível com o momento atual. Eu acompanho, mas com essas considerações. Muito obrigado, presidente. Parabéns, conselheiro Cristóvão. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, a conselheira do SNE, Benício. Senhor presidente, eu não pedi vista desse processo. Obrigado, conselheira. Então, fica, Vossa Excelência pediu visto, então, dando continuidade ao julgamento dos processos, conforme pedido inicial do nobre relator Ronald Polanco, vamos retirar de pauta o item 7 ao item 10 da pauta. Passamos, então, para o item 11, que tem como relatora a nova conselheira do SNE, Benício, quem passa a palavra para a leitura do seu relatório. Meu primeiro
O É o item 12, 11 né, da pauta. presidente? Item É o 11. 12, né? 11. É o item 11? Na O pauta está 11. 144.307. Ah, é o da Coab, né? Obrigada, Isso. presidente. Eu inicio dando um bom dia a todos e a toda, a doutora Janaína também, presidente, nosso querido procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, os conselheiros e todos que nos acompanham pelos canais de comunicação desse tribunal. Senhor presidente, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público de Contas para reformar o Acórdão 13866, de 9 de março de 2023, prestação de contas da Companhia de Habitação do Acre, Coab, de 2018. O relator desse processo foi o conselheiro Ronald Polanco, e a decisão foi considerar regular, com ressalvas à sua prestação de contas, e também foi pela abertura de tomada de contas especial. Não conformado com a decisão, o Parquê de Contas manejou dentro do prazo esse recurso e afirmou que nos autos originários foram identificadas irregularidades inafastáveis para a irregularidade. O processo foi distribuído em 25 de maio de 2023 e encaminhado à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, que pela quinta se manifestou pela intimação do senhor Carlos Alberto Santiago de Mello para apresentar querendo contra-razões com fundamento no dispositivo constitucional e também o regimento interno desta corte, e, atenta a esses princípios, foi determinada a intimação do ora recorrido pelo Diário Eletrônico de Contas, mas o mesmo não apresentou nenhuma manifestação. Encaminhado, então, após os autos, novamente, ao órgão técnico, ele se manifestou pelo provimento do recurso de reconsideração para julgar irregulares as contas da Companhia de Habitação do Acre, Coab e Acre, relativas ao ano de 2018, pela não observância das formalidades previstas na Lei de Licitação e da ausência de contabilização de valores relacionados a dívidas trabalhistas e tributárias. A manifestação ministerial nesse feito se encontra a folha 42 dos autos, ao relator, excelência. Obrigado, conselheira. Com a palavra, doutor Mário Sérgio, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Eu peço assim a paciência de uns segundos aqui que eu estou tirando o material impresso, por favor. Pois não, conselheiro. É o primeiro. Pois não, doutor Mário, desculpa. Tá. Já, excelência, muito obrigado. O Ministério Público de Contas, através do procurador signatário, estou ainda recebendo as outras folhas, interpõe recurso de reconsideração contra o Acórdão 13.866, exarado no processo 132.176, que julgou como regular com ressalva a prestação de contas da Coab, referente a 2018, tendo como responsável Carlos Alberto Santiago de Mello, sob o argumento de que, a despeito das irregularidades detectadas, não foram apresentadas pela área técnica provas e informações suficientes para verificar se os achados traduziriam a verdade material e por não ter sido demonstrado dano, dolo ou erro grosseiro nos termos do artigo 28 da nova LINDB. O acórdão também determinou a abertura de tomada de contas especial, com base no artigo 44 da Lei Orgânica da Corte, para apuração de eventuais danos à companhia em face da ausência de contabilização de valores relacionados a dívidas trabalhistas e tributárias. A rigor, não merece prevalecer as conclusões do acórdão recorrido, conforme fatos e fundamentos que se passa a expor. No referido julgado, o colegiado desconsiderou as incongruências detectadas pela instrução e não julgou as contas como irregulares, pois entendeu que não foi apresentado pela área técnica provas e informações suficientes. Então, excelência, eu vou resumir, porque é bem longa a arguição, de que refuta-se nesse recurso
a inversão do ônus de prova dada ao processo de contas. Aqui estamos nos debruçando sobre o processo de contas. Então, nesse processo de contas, à luz do Decreto-Lei nº 200, se não me engano, artigo 98, entendemos que não é questão de a Corte ter que comprovar, através de sua etapa de instrução, irregularidades ou até também se debruçar sobre dolo, porque também não é matéria afeta ao controle do Tribunal de Contas, e sim matéria afeta ao controle de improbidade, afeta ao Ministério Público Estadual. Agora, nos cabe nos pronunciar sobre erro grosseiro, sim. Então, aqui houve inversão do ônus da prova em matéria de prestação de contas, dizendo-se aqui que é tarefa do tribunal, e nós entendemos que não é, a obrigação do gestor demonstrar em democracia que realizou uma boa gestão, e não foi o caso, e, portanto, não só foi nesse sentido a arguição do nosso recurso, como também foi o pronunciamento do Dr. Sérgio, que operou ou oficiou no feito a título de custo leves. Em resumo, o teor do nosso recurso, Excelência. Obrigado. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra à nobre relatora para proferir seu voto. Sou eu, né? Muito obrigada, presidente. Posto isso, eu conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo Ministério Público de Contas no mérito do voto pelo seu provimento para reformar o Acórdão 3.866/2023 plenário para julgar irregular a prestação de contas da Companhia de Habitação do Acre, exercício 2018, de responsabilidade do senhor Carlos Alberto Santiago de Mello, nos termos do artigo 51, inciso 3º-B da Lei Complementar 3893, em razão da não observância daquilo que estava previsto na Lei 8.666/93, na Resolução 97/2015, da ausência de contabilização de valores relacionados às dívidas trabalhistas e tributárias, conforme elencadas no relatório técnico de folha 653 e 662 dos autos originários. Fixação de multa ao gestor prevista no 89, inciso 3º da Lei 3893, combinado com o 139 segundo do regimento interno dessa casa, no valor equivalente a R$26 mil, em razão da ausência do contrato para despesa do empenho, 0075-6501006, no valor de R$115.009,20, em desacordo com a resolução TCE 97/2015, realização de despesas sem cobertura contratual no valor de R$12 mil, infringindo o artigo 60 da lei aqui referida, a ausência de registro do balanço patrimonial da dívida trabalhista e tributária, afrontando a Lei 4.364 e a Lei 101/2000, lei complementar, considerando ainda o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ser recolhida em favor do Tesouro Estadual em 30 dias. Havendo descumprimento, a sua cobrança deverá ser feita pela via judicial, nos termos dos artigos 23 terceiro e 63 segundo da 3893, pelo envio de acordo que vier a ser proferido ao atual presidente daquela companhia para conhecimento e adoção de providências, objetivando o contínuo aperfeiçoamento para tornar cada vez mais fidedignos e transparentes os demonstrativos contábeis encaminhados a esta casa, envio de cópia do acordo após o trânsito julgado ao Ministério Público Estadual e, após as formalidades, encaminhar os autos ao arquivo. Como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Com a devida vênia ao parquê, já votei no mesmo sentido. Mas o plenário desta corte não tem votado mais nessa linha. E se nós mudarmos, temos que inverter muitas decisões depois que nós invertemos o rumo do nosso prumo. E cabe lembrar que no Acórdão 13.866, ora recorrido pelo Dr. Parquet, julgado no dia 9 de março do ano passado, estava exatamente esta composição de plenário, estava faltando a conselheira Nalu. E o voto foi à unanimidade.
Por quê? Porque, diante das nossas novas decisões, apesar das falhas constatadas, não houve comprovação de dano ao erário nem má-fé. E se nós invertermos isso com a mesma composição de pleno, nós novamente vamos guinar. E nós temos julgado assim repetidamente. E cabe lembrar que o que baseou isso foi a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que inicialmente não se aceitava e depois ficou unanimidade. E nesta decisão do acórdão recorrido, a decisão foi a unanimidade com a mesma composição que hoje está julgando o recurso. E naquela situação no acórdão, nós entendemos que não houve observância plena das formalidades, mas não houve constatação de atos de má-fé, dolo ou erro grosseiro. E ficou, então, a contabilização de dívida trabalhista e tributária, mas na contabilização aí não há dano. E foi aberta uma tomada de contas para verificar se, por acaso, ao se aprofundar esta não contabilização de dívida, ocorria dano. Então, se ocorrer dano, talvez possa mudar, mas se não, não houve nenhuma mudança, nem no processo, nem no rumo que o Tribunal de Contas tem levado. Então, para manter coerência com as nossas decisões, senão temos que rever todas que nós prolatamos no sentido invertido. Eu peço vênia para acatar o recurso, dar-lhe provimento, para não acatar o recurso, para não dar provimento e manter a decisão prolatada lá atrás, por este mesmo plenário, com esta mesma formação, com a regularidade das contas com ressalva. Como voto, Excelência? Obrigado, conselheiro. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Meu presidente, também para manter a colegialidade das nossas decisões, acompanhe o entendimento do conselheiro Malheiro. Obrigado, conselheiro. E houve um empate, né? Para desempatar, eu vou votar pelo não provimento do recurso. Dando continuidade ao julgamento dos processos, passamos para o item 12 da pauta, que continua com a palavra a nobre relatora do Ciné Benício, para a leitura do seu relatório. Obrigada, presidente. Qual é o número do processo, presidente? Me ajude aqui a... É o item 12 da pauta, é o 140.334. Agora é o 12, né? Isso. É o da 140.334. Trata os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, exercício 2020, de responsabilidade do senhor Edivan Maciel de Azevedo. As contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, dentro do prazo, com autuação, registro e o envio à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, e a primeira inspetoria se manifestou considerando irregulares as contas apresentadas pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio. Foi feita a citação para apresentação de defesa aos gestores responsáveis. Em relatório conclusivo, a área se manifestou pela regularidade com ressalva das contas em análise, e o Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito por seu ilustro procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira. Por fim, o feito foi incluído em pauta de julgamento, sendo necessária a retificação de sua autuação para que conste comunidade gestora, a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, SEPA. É o relatório, excelência. Obrigado, Está sem conselheiro. áudio, presidente. Obrigado, conselheiro. Só esclarecendo, no processo anterior, eu não pedi para o conselheiro Polanco votar, porque ele me avisou que se iria se ausentar, e eu não... Quando eu passei por cima direto e não passei para ele, só para esclarecer. Ele E ele pediu para se no meio? ausentar. Ele não está mais na sala, e ele pediu para se ausentar, embora ele esteja conectado, mas ele disse que pediu para se ausentar.
E aí, na votação, eu passei direto, passei por cima dele, só para avisar a todos, para vocês Tá, não estranharem, dizer, não, esqueceu do perfeito. conselheiro Polanco. Tá bom, presidente. Tranquilo, tá. Tá. Então, passa a palavra ao doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, tendo como responsável pela Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio de 2020, o senhor Edivan Maciel de Azevedo. Consta como contadora da matéria a senhora Maria Socorro de Oliveira Alencar, e como chefe de divisão de patrimônio da pasta, a senhora Rosimeire de Freitas Cardoso, cuja análise, após o contraditório, manteve a infringência ao artigo 5º da resolução do Tribunal de número 76, em razão do vínculo comissionado do responsável pelo controle interno. Isto posto, endossamos a proposta de seu julgamento como regular, com ressalva, nesse primeiro momento, a teor do inciso 2º do artigo 51, valendo a incorreção identificada como determinação para que se faça o ajuste necessário. É o parecer. É o breve parecer, excelência. Obrigado, doutor Mário. Passa a palavra à nova relatora para proferir seu voto. Obrigada, presidente. O meu voto nesse processo está também de acordo, e posto isso, voto pela aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, SEPA, exercício 2020, considerando-a regular com ressalva, nos termos do artigo 51, 2º, da Lei Complementar 3893, valendo como ressalva a nomeação do servidor em cargo comissionado para ocupar o controle interno do órgão, descumprindo o artigo 5º da Resolução PCS 76/2012, artigo 37, 2º, da Carta Federal. Remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Onde vota o senhor presidente? Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, em que pese que a DAF compara os restos a pagar lançados com a conta única do Estado. Nunca vai faltar dinheiro para cobrir restos a pagar. Mas isso também hoje não faz diferença, porque restos a pagar também não é mais irregularidade. Então, nesse sentido, eu acompanho na íntegra o voto da nova relatora, excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Obrigado, conselheiro. Assim, decidiu-se por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra para a leitura do seu relatório relativo ao item 13 da pauta. Obrigada, excelência. Esse feito é recurso de reconsideração interposto pelo senhor Lauro Ferreira de Mello, por meio de advogado, contra o acórdão 13.535, de julho de 2022, prolatado nos autos 137537, prestação de contas da Fundação Estadual do Acre, relativo ao exercício de 2019. Esse processo foi julgado irregular. E o senhor Lauro Ferreira, após o conhecimento da decisão, protocolizou o recurso, salientando que os julgamentos das contas como irregulares se deu em razão de ausência de atualização de inventário de bens imóveis e de ausência da documentação obrigatória dos processos decorrente dos contratos 142 de 2016 e 86 de 2016, firmados com as empresas Maia Pimentel Serviços e Consultoria Limitada e EPP Master Serviços Eireli, sustentou que a prazo da portaria STN 548 de 24 de setembro de 2015 para reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, respectiva depreciação, exaustão, reavaliação e redução ao valor recuperável, exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura, expirou em 1º de janeiro de 2019 e, portanto, não há determinação para atualização dos bens imóveis, asseverando que competiu ao Estado do Acre, por meio de sua Procuradoria-Geral, o levantamento desses bens. Ressaltou que o período de sua gestão como diretor-presidente se deu a partir de 21 de agosto de 2019, portanto, a suposta omissão quanto ao levantamento de bens não pode ser a ele atribuída. Afirmou que deve ser verificada a ausência de dolo ou culpa nos termos do artigo 28
do Decreto-Lei 4.657/47, sustentou que a omissão apontada quanto à comprovação de execução dos contratos mencionados não configurou dano ao erário, tratando-se de falha meramente formal, postulando ao final a reforma do acórdão para julgar as contas regulares, ou, alternativamente, a caso mantido o entendimento, minorado o valor da multa. Processo distribuído em 12 de junho de 2023, enviado à área técnica pela 5ª Inspetoria, se manifestou pelo desprovimento do recurso. O Ministério Público de Contas se manifestou nesse feito por seu vice-procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, é o relatório, excelência. Obrigado, conselheira. A palavra do doutor Mário Sérgio para seu pronunciamento. Obrigado, presidente. Eu vou abreviar a nossa manifestação, dizendo que já foi bem descrita a matéria, que encaminhada a instrução, atestou a legitimidade da parte e tempestividade do pleito, sugerindo seu conhecimento, em conformidade com o contido nos artigos 67 e 68 da Lei Orgânica da Corte. Quanto ao mérito, rechaçou todos os argumentos esboçados pelo recorrente, considerando, número 1, o levantamento geral dos bens móveis e imóveis por meio do inventário analítico de cada unidade administrativa, é um procedimento previsto no artigo 96 da Lei 4.320, assim como o respectivo registro sintético na contabilidade, conforme dispõe o artigo 95 da mesma lei. Portanto, um dever de todo gestor do patrimônio público. E número 2, o acórdão recorrido não imputou dano, não imputou débito por dano, somente aplicou multa decorrente das irregularidades apuradas, inclusive os apontamentos na instrução dos processos de pagamento dos contratos 142 de 2016, 86 de 2016, pela ausência de documentos exigidos pela Lei 8.666 e previstos nos respectivos acordos, dentre os quais documentação trabalhista, previdenciária e fiscal, entre outros, indispensáveis ao processo de liquidação de despesa e de proteção à entidade contra demandas judiciais futuras. Com relação à contestação da proporcionalidade da multa combinada ou a possibilidade de seu afastamento ou redução, a inspetoria isentou-se de manifestar-se a respeito, conquanto tratasse de competência exclusiva, tema de competência exclusiva do Pleno. Assim concluiu pelo conhecimento do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento e assim manter inalterado o acórdão 13.535. Diz o doutor João Isidro, o presente processo é tempestivo, conforme certidão lançada nos autos, foi interposto por parte legítima. Quanto ao mérito, segundo apurou a área técnica, verifica-se a ausência de qualquer fato novo que justifique a modificação do julgado. E, desse modo, opina Sua Excelência pelo conhecimento do presente recurso e pelo seu não provimento. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra a nova relatora para proferir seu voto. Obrigada, excelência. Com o mesmo entendimento da área técnica do Ministério Público, eu também conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Lauro Ferreira de Mérito, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo o acórdão 13.535/2022 plenário, pelos seus próprios fundamentos e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Inclusive, aqui explicando, excelência, que com relação à multa ou os valores que foram aplicados, né, em razão de graves irregularidades, o valor que ele questiona corresponde ao que foi dado em feitos semelhantes. Está de acordo com a jurisprudência dessa Corte, não havendo que se falar em sua minoração. Aqui citam os acórdãos 14.240, 2023, 14.331, 2023 e 14.337, 2023. É o voto, excelência. Obrigada. Senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, a irregularidade neste processo, contra a qual agora vem o recurso, foi pela inconsistência no inventário dos bens imóveis, e neste ano isso ainda não era exigido, e por quando foi feito o pagamento nos contratos 42 e 86, que eram prestações de serviço continuado,
já de 2016, aqueles que estão sendo renovados, se verificou que nos processos não havia os pagamentos, os documentos relativos à parte trabalhista, previdenciária e fiscal, e por isso o gestor corria o risco de, através de uma ação judicial, viesse a dar um dano ao erário com pagamento, ter que pagar os encargos. Mas tal não ocorreu. Então, houve uma multa aqui preventiva, que à época nós tínhamos essa linha, mas hoje não. Tanto é que hoje nós olhamos muito o gestor, se tem dolo, má-fé, e aqui não há dano ao erário. Apenas houve uma cautela menor. Antigamente, nós éramos extremamente rigorosos com relação a essa posição, mas hoje não. E não há dano no processo. Então, apenas nos processos de pagamento não havia registro de toda a documentação que geralmente se pede, mas não há agora no processo nenhuma informação de que houve dano. E nós temos nessa situação hoje salvaguardado o gestor. Então, com estas observações, eu acato o recurso CEPOP tempestivo para alterar e retificar, retirando a multa para regular com ressalva a presente prestação de contas. É como voto, Excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. No mesmo sentido do voto do conselheiro Malheiro. Obrigado, conselheiro. E para desempatar, para houve empate, né, 2-2, eu acompanho a nobre relatora. E assim decidiu-se por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora para o item 14 da pauta. Continua com a palavra a nobre relatora, Dulcineia Benício, para leitura do seu relatório. Obrigada, presidente. Esse feito é o 148.114, e o processo 14 da pauta é a prestação de contas da Câmara Municipal de Sena, Madureira, exercício 2021. O seu então presidente era o vereador Josimar da Costa Moreira, e após o registro, autuação e distribuição em 30 de março de 2022, a sua redistribuição em 2 de maio de 2023, foi redistribuída a mim. Os autos foram remetidos à Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária, que pela segunda inspetoria considerou irregulares as contas apresentadas, atento aos princípios que devem, né, ser respeitados nesses processos. Foi feita a citação do ex-gestor e da responsável pela área de contabilidade, senhora Josiane Guilherme de Jesus. O prazo transcorreu e eles não apresentaram a defesa. Em relatório conclusivo, a área técnica se manifestou pela irregularidade das contas, e o Ministério Público, o Parquê de Contas, nesse feito, se manifestou por seu ilustro procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, excelência. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador, doutor Marcelo, para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. A presente matéria tempestiva implica a gestão do senhor Josimar da Costa Moreira como presidente da Câmara de Sena Madureira em 2021 e a contadora da matéria, a senhora Josiane Guilherme de Jesus. Diante dos achados, foram citados estes dois gestores, mas não responderam ao chamado, de modo que permaneceram as inconsistências inicialmente aprontadas, como sendo, número 1, desequilíbrio no balanço financeiro entre o total de ingressos e dispêndios, o total de R$ 32.681,04, em detrimento dos artigos 85 e 103 da Lei 4.320. 2, ausência dos extratos bancários da conta número 8, agência 3340 da Caixa Econômica, e nota explicativa de modo a evidenciar as movimentações ocorridas no exercício que resultaram num saldo negativo de R$ 16.340,52, infringência à nossa resolução 87. 3, divergência entre o valor bruto da conta bens móveis e o valor bruto de aquisição constante no inventário de bens móveis do exercício, no valor de R$ 24.694,85. 4, ausência do levantamento de bens imóveis, ou seja, inventário, em correlação com o saldo da conta de bens imóveis, no valor de R$ 14.949,49, em descumprimento da resolução 87 da Corte. 5, ausência de comprovação da compatibilidade de horários
nas atividades exercidas pelos vereadores Alípio de Brito, Charmes, Diniz, Denis Araújo e Elvis da Silva, que ocuparam concomitantemente o cargo eletivo e cargos efetivos, inobservando-se o inciso 3º do artigo 38 da Carta Federal. 6. Ausência de suporte contratual e ou ausência de procedimento licitatório para aquisição de combustível junto à empresa Gonçalves de Freitas Limitada, bem como a ausência de documentos que comprovem a execução da despesa em infringência ao artigo 60, parágrafo único da Carta Estadual e 103, caput da Lei 8.666. 7. Ausência de justificativa para a prorrogação contratual e o parecer jurídico referente ao segundo termo aditivo ao contrato 6 de 2019, firmado com a empresa Paulo José da Silva, infringindo-se o item 8 do Manual de Referência do LICOM, objeto da resolução número 97 do Tribunal. 8. Ausência de notas fiscais atestadas, que impossibilita verificar a regular execução dos contratos números 11 e 12 do exercício, ambos firmados com a empresa JJN Siqueira, além de não ter sido feita a designação do gestor fiscal dos contratos em infringência à Lei 4.320, artigo 63, e Lei 8.666, artigo 113, caput. 9. Ausência de notas fiscais atestadas, que impossibilita a verificação da regular execução do contrato 7 do exercício, firmado com o senhor João Paulo Dávila Neto, pessoa física, infringindo-se a mesma regência do item anterior. E 10. Recolhimento de FGTS menor do que seria devido no exercício, restando a comprovar o recolhimento de R$ 19.113,78, considerando o pagamento de vencimentos e salários da Câmara, em infringência ao artigo 15, caput da Lei 8.036. A análise considerou os pontos acima como irregulares, requerendo a aplicação de multa ao gestor e à contadora, além da devolução de valores cuja execução não fora comprovada. Não havendo defesa por parte do gestor e da contadora e não havendo necessidade de qualquer acréscimo às conclusões despendidas, ratifico, diz o colega Sérgio Cunha, na íntegra ou apurado pela área técnica, e opina no seguinte sentido: pela emissão de acórdão, considerando irregular a matéria, com base na letra B do item 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, ante o descrito nos itens 1 a 10 deste parecer. Condenação do senhor Josimar da Costa Moreira a devolver aos cofres do município R$ 527.171,94, preço de multa acessória, diante dos fatos objeto dos itens 6, 8 e 9 do parecer. Terceiro, pela aplicação de multa, sanção com base no inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar 38 ao gestor pelos fatos noticiados nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 do parecer e pela aplicação de multa, sanção ao mesmo gestor, aliás, a contadora da matéria, senhora Josiane Guilherme de Jesus, pelos fatos noticiados nos itens 1, 3 e 4 deste parecer. É o parecer. Obrigado, doutor Mário. Passo a palavra à nova relatora para proferir seu voto. Obrigada, excelência. Ante exposto e considerando o relatório técnico e a manifestação ministerial, voto pela emissão de acórdão julgando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira, exercício 2021, de responsabilidade do seu presidente, senhor Josimar da Costa Moreira, nos termos do artigo 51, inciso 3º, linhas B e D, da Lei Complementar Estadual 38/93, em razão do desequilíbrio no balanço financeiro na importância de R$ 32.681,04 em relação aos ingressos e dispêndios, em desacordo com o previsto nos artigos 85 e 103 da 4.320/64, a ausência dos extratos bancários relativos à conta 8, agência 3347, e nota explicativa, de modo a evidenciar as movimentações ocorridas no exercício, que resultaram num saldo negativo do balanço financeiro de R$ 16.340,52, em inobservância ao item 6, anexo 4º do Manual de Referência, 8ª edição, Resolução TCE 87/2013,
não comprovação dos bens imóveis registrados no balanço patrimonial, restando pendente o valor de R$ 24.694,85, bem como dos bens imóveis, uma vez que não houve apresentação de inventário, em desacordo com o previsto nos artigos 94, 95 e 96 da 4.320/64, ausência de comprovação da compatibilidade de horários nas atividades exercidas pelos vereadores Alípio Gomes de Brito, Charles da Silva de Muniz, Denis de Santos Araújo, Elvis Dani Cunha da Silva, que ocuparam concomitantemente o cargo eletivo e cargos efetivos em desacordo com o previsto no artigo 38, inciso 3º da Carta Federal, não comprovação de irregularidade nos termos do artigo 60, parágrafo único da Constituição Estadual dos pagamentos nos valores de R$ 512.067,94, R$ 10.104 e R$ 5.000 em favor dos credores Gonçalves de Freitas Limitada, JJN Siqueira M.E. e João Paulo Cavalcante Dávila Neto, respectivamente, uma vez que a ausência das respectivas notas fiscais, a ausência de designação de gestor e fiscal para os contratos firmados com pessoa jurídica JJN Siqueira M.E., em desacordo com o previsto no artigo 67 da 8666/93, não observância da resolução TCE 97/2015, nos contratos firmados com Gonçalves de Freitas Limitada e João Paulo Cavalcante Dávila Neto, notificação do ex-gestor acerca das seguintes ressalvas: não comprovação do recolhimento a título de FGTS em sua totalidade sobre a folha de pagamento dos servidores da Câmara Municipal de Serra Madureira, exercício 2019, para em desacordo com o previsto no artigo 15 da Lei 8.036/90, restando pendente o valor de R$ 19.113,78, e impossibilidade de comprovação da conformidade da formalização do segundo termo aditivo ao contrato 06/2019 Paulo José M. da Silva M.E., considerando a ausência da justificativa e parecer jurídico anterior à prorrogação contratual nos termos da resolução TCA 97/2015, item 8, manual de referência do sistema LICOM, condenação do gestor de devolução ao erário no prazo de 30 dias do valor de R$ 527.171,94, devidamente atualizado, ao contar do fato gerador, nos termos da legislação de regência, acrescido da multa prevista no 88, com fundamento nos artigos 76, segundo e seguintes, do já mencionado diploma legal, relativo aos contratos dos quais não houve a demonstração de regularidade da despesa, impondo ainda ao gestor o pagamento de multa de 10% sobre o valor a ser devolvido atualizado nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 3893, fixação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º e 3º da Lei 3893, combinado com 139, inciso 2º e 3º do Regimento Interno da Casa, com Josimar da Costa Moreira, o valor é equivalente a R$ 26.000, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, não havendo pagamento à sua cobrança se dará pela via judicial. Fixação de multa prevista nos artigos 89, segundo da Lei Complementar 3893, combinado com 139, segundo do Regimento Interno da Casa, a senhora Josiane Guilherme de Jesus, no valor equivalente a R$ 6.500, pelas falhas apuradas, considerando aqui também o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser recolhidos em 30 dias, não, assim não sendo feito, se dará pela via judicial. Remessa de cópia do apurado após o transfer em julgado à presidência deste tribunal, com sugestão de realização da auditoria na folha de pagamento das unidades, sob jurisdição desta Corte, não só da Câmara Municipal de Sena, especialmente quanto ao recolhimento de contribuição previdenciária e fundo de garantia do tempo de serviço, ou a modificação do manual de referência da resolução TCE 87/2013, com acréscimo de demonstrativos acerca da regularidade dos recolhimentos já mencionados. Remessa de cópia da apurada após o transfer em julgado por esta Corte, a atual gestora da Câmara de Sena, para que informe ao TCE em 30 dias sobre o recolhimento em sua completude do fundo de garantia do tempo de serviço, relativo ao exercício 2021, bem como reveja a norma que dispõe acerca dos subsídios dos ilustres vereadores, adequando, se for o caso, com o Acórdão 9.590, de 30 de junho de 2016, prolatado por esta Corte nos autos de consulta formulada pela Câmara Municipal de Assis Brasília, áudio 19.716/2015-60. Remessa de cópia do apurado à Diretoria de Auditoria Financeira Sanitária e à Corregedoria para acompanhamento nos termos do artigo 4º, 7 do seu regimento interno, e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias a convocação do presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro. Em votação.
Com a palavra, conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto da nobre conselheira Obrigado. relatora, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, o nosso alinhamento atual tem sido mais tolerante com os gestores. Inclusive, depois do Acórdão 13.030, onde, sem dolo e má-fé, o gestor tem sido liberado da punição, nós temos caracterizado e repetido isso em todas as nossas decisões sucessivas. E, neste caso, há falhas. Realmente, a nobre relatora tem razão, o doutor Parquet, a DAFO, em apontar falhas, mas nenhuma delas, pelo novo entendimento, leva à irregularidade. Se não, vejamos. Resta pagar sem cobertura financeira R$ 32.681,04. Nós não mais tornamos isso irregular, nem no último ano de mandato, quanto mais na metade dele. Houve uma diferença de saldo de R$ 16.340. Nós tornamos como valor menor para dar irregularidade R$ 17.600. Então está aquém. Muito bem. Há falhas contábeis nos bens imóveis e nos bens móveis, mas falhas contábeis. A comprovação do horário de vereadores, nós não conseguimos mostrar, e geralmente as sessões são feitas exatamente no horário, porque já que a Constituição permite ao vereador ter 2 empregos, o da vereança, que é uma representação, né, é emprego, e o seu, manter o seu emprego, está constitucional. Pelo novo entendimento, cabe ao tribunal ir atrás, e nós provavelmente não tem, ele já faz os horários para poder compatibilizar isso, então a gente coloca aqui, mas não fomos atrás também não. Combustíveis nas prestações de contas de gabinete, dificilmente vai ter problema aqui, são os combustíveis dos gabinetes, licitação, menos mal, o volume é pouco. FGTS é menor. Bom, o FGTS é menor, ele só era irregular porque ele gerava restos a pagar sem cobertura financeira. Não há nada na lei que diga que não pagar restos a pagar, não pagar fornecedor, não pagar material, não pagar folha de pagamento, isso só dava irregularidade porque gerava restos a pagar sem cobertura financeira. Então, mesmo que tenha havido, que só pagou os 19.113 e tenha restado FGTS a pagar, resta pagar sem cobertura financeira. E no demais, não aparece aqui dolo ou má-fé. Então, nesse sentido, uma vez que não foi comprovado dano horário, erro grosseiro, pela regularidade com ressalva das presentes contas. É como voto, Excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, conselheiro. Para desempatar, eu acompanho o voto da nobre relatora e assim decidiu-se por maioria nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora, dando continuidade ao julgamento da pauta, vamos retirar o item 15 ao 17, retirar de pauta, em face da ausência justificada da conselheira Nalu Maria Gouveia. Considerando que os próximos processos são da nossa relatoria, passo a condução dos trabalhos ao nobre conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores conselheiros, nobre conselheira, assim, dando prosseguimento aos trabalhos, seguindo a pauta, passo ao processo número 18 da pauta, que tem como relator o nobre conselheiro presidente, a quem concedo a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, eu solicito o julgamento em bloco, o item 18 ao item 29. Porém, eu retiro o item 19 da pauta, porque ele não se encaixa na mesma situação dos demais, que veio aqui por engano. Então, seria o 18 ao 28.
18 ao 29. O 19 eu tiro da pauta. Ah, perdão, porque- perdão, tá certo. 19, eu tirei de pauta. Ouço o nobre doutor Mário Sérgio Neto de Oliveira, representante do Ministério Público de Contas. Excelência, estou de acordo. Meus nobres pares, conselheiro Antônio Jorge Malheiro, De acordo, Excelência. conselheiro Antônio Cristóvão, conselheira Dulcineia Benício. De acordo, presidente. Muito bem, então, assim, De acordo, palavra- presidente. muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, retirando de pauta o processo número 19. É o processo Obrigado. 18 ao 29. Retirando de pauta o 19. Muito Isso. obrigado. Obrigado, Excelência. Trata esse bloco de processo de inspeção instaurado para acompanhar despesas decorrentes de dispensa de licitação realizadas pela Secretaria de Estado de Saúde, SESAC, cujo objeto era aquisição de equipamentos, medicamentos, material permanente, material de consumo ou prestação de serviço para atender às necessidades da rede estadual de saúde. Esses processos aqui foram abertos no início da gestão do primeiro mandato do governador Gladys. E então, à época, foram feitos vários processos de aquisição, por não ter sido início da gestão, e se abriu-se esses processos. E todos esses processos ficaram paralisados desde a abertura em 2019, e a última movimentação foi em 2023. Então, todos eles passaram mais de 3 anos, para poupá-los, não vou ler um a um, todos eles passaram mais de 3 anos parados lá na DAFA. E o Ministério Público, por meio dos seus procuradores, manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, o Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. Conforme dito, o traço comum entre os processos desse bloco é sua paralisação pelo período maior do que 3 anos, que causa a prescrição intercorrente e leva o feito a ser extinto com julgamento de mérito, de acordo com a previsão do artigo 8º da resolução do Tribunal de número 126. É nesse sentido, a nossa opinião geral, aqui nesse bloco tem a opinião de todos os procuradores, e o que diferencia é que, no meu caso, eu peço o reconhecimento da prescrição, com extinção do feito com julgamento de mérito, com base na regência que acabei de citar. A doutora Ana Helena e o doutor Sérgio opinam também pelo envio dos casos à corregedoria, e o doutor João, além desses dois encaminhamentos, pede também envio dos casos ao conhecimento dos doutos Ministérios Públicos Estadual e Federal. São os pareceres, Excelência. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre conselheiro relator para proferir os seus votos. Excelência, o voto é no mesmo sentido, pelo conhecimento da prescrição intercorrente, da pretensão punitiva e de ressarcimento, extinguindo os processos com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 2 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente nos termos do artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas. E após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Muito obrigado. Então, assim, vamos à votação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Gozado, porque eram processos que não eram do início da gestão, eles são do meio da gestão. Havia um secretário, o secretário foi mudado, chegou uma nova secretária, ela percebe que o secretário anterior não fez o dever de casa e faz a compra de material hospitalar necessário sem licitação. E era isso que se pretendia apurar. Prescrição, em função do tempo decorrido nesta corte, não há sentido de se fazer, então, agora o julgamento. Acompanho o voto do nobre relator, Excelência. Muito obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, presidente.
Obrigado, conselheira Dulcinea Benício. Com o relator, excelência. Muito obrigado. Então, vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator, ausente justificadamente a nobre conselheira Nalu Maria e Ronald Polanco. E assim, não havendo mais processos em pauta da lavra do nobre conselheiro relator, passo os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento com os meus agradecimentos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, conselheiro. Não havendo mais processos a serem julgados, nem havendo expediente a serem lidos, passamos para as comunicações. Passo a palavra ao novo procurador, doutor Mário Sérgio. Comunicações, excelência? Isso. Comunicações. Eu recebi aqui uma consulta, essa não vai ser tramitada, né? Não, Hoje. Tá hoje certo. não. Excelência, obrigado pela oportunidade. Eu não tenho nada a comunicar, só uma boa tarde. Aliás, um bom dia a todos os senhores e senhoras e a nossos ouvintes. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, doutor Mário. Com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, nobres conselheiros, nobre conselheira, Ministério Público, eu quero, na realidade, dizer uma coisa que realmente me causou um tanto de estranheza por ver o presidente presidindo a sessão. Hoje até eu botei uma beca aqui, eu digo, hoje eu vou presidir a sessão. Mas não, nosso presidente está aí. Parabéns, presidente, muito obrigado. Mas por que eu digo isso? Porque quero crer que seja verdade, pois a imprensa noticia que hoje e amanhã acontecerá aqui em Rio Branco um ditoso encontro de governadores da Amazônia Legal, trazendo assuntos bastante tempestivos e de grande interesse para a nossa região. Então, eu parabenizo a iniciativa e espero que tenhamos um debate bastante exitoso para a nossa região. Lamento, Vossa Excelência, senhor presidente, não estar presente neste encontro, honrando a presença da Corte de Contas. Esperava que o presidente estivesse hoje neste encontro, mas era isso que eu queria realmente registrar e dizer a todos os senhores conselheiros e conselheiras da minha satisfação em estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Só para lhe informar, Vossa Excelência e os demais pares, seria com o maior prazer, com a maior honra, representar o tribunal no evento. Mas, infelizmente, não fomos convidados. E aí nós não podemos nos fazer presentes. Tá. Onde não somos convidados. Está informado, presidente. Presidente, não foi convidado, mas numa cerimônia aí, eu acho que 2 dias atrás, chamaram lá uma presidente dizendo que era presidente do Tribunal de Contas. Foi? Então eu fui substituído, eu não estou sabendo. Ele trocou o nome lá da presidente, dizendo que era presidente do Tribunal de Contas. Aí eu digo, pô, então, mais uma vez, nós somos de segunda categoria para o governo. Mas... realmente, talvez, alguma falha do nosso cerimonial. Do nosso, não, deles. Do nosso cerimonial do Estado, que eu quero dizer. Ah, né? muito bem. Nós também pertencemos ao Estado, o nosso cerimonial do Estado. A gente lamenta esse tipo de coisa, mas que isso acontece. Nós somos seres humanos. Os seres humanos são eivados de erros mesmo. Isso acontece. Mas estamos prontos aí, se formos convidados, iremos lá representá-los com o maior prazer. Passo a palavra agora ao conselheiro Antônio Malheiro.
Obrigado, Excelência. Queria cumprimentar a todos que nos acompanharam. Nada mais a comunicar, Excelência. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido, senhor presidente, agradecer a todos e desejar um bom dia a todos. Obrigado, conselheiro. Com a palavra, conselheira Dulcinea Benício. Obrigada, presidente. Eu inicialmente agradeço a todos que nos ajudaram na possibilidade e realização desse formato ainda que estamos. E também eu parabenizo Vossa Excelência pela condução dos trabalhos, também as atividades que a Escola de Contas, na pessoa da conselheira Ana Lu, vem desenvolvendo, muito importante nos últimos atos. E também queria destacar, senhor presidente, o Dia Nacional da Biblioteca, 9 de abril, com o importante papel que as bibliotecas têm na democratização do acesso à informação e à leitura, né? Então, essa data de 9 de abril, ela é exatamente destacada para nos lembrar da importância desses espaços na promoção da leitura, da educação e do conhecimento da nossa sociedade. E dizer também que foi nessa data aí que também foi promulgado um novo formato, já foi promulgado este ano, a lei agora de abril, pela Presidência da República, de muita importância para que, principalmente, os nossos estudantes que não têm recursos, né, financeiros possam acessar cada vez mais uma literatura de qualidade, importante na formação do caráter dos nossos estudantes e da nossa sociedade. Mas, senhor presidente, agradecer e dar um bom dia a todos, dizendo também que o tribunal ele se mostra relevante. É óbvio que é importante que o tribunal participe, como bem destacado pelo conselheiro Valmir, mas ele se mostra relevante a partir das ações que, enquanto órgão de controle, nós tomamos e que modificam o desenho social da sociedade na qual nós estamos inseridos e o esforço que o tribunal tem feito, né, em todos esses anos nos faz, né, caminhar nessa possibilidade de sermos também um agente transformador e com impacto social na nossa comunidade local. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, Excelência. Obrigado, conselheira. Faço coro com as vossas palavras. Também, na minha opinião, o que nos torna forte são as nossas ações e as atitudes e a atuação do tribunal, que temos, ultimamente, nos últimos anos, atuado fortemente aí para poder, cada dia, fortalecer mais a nossa instituição e também que nós possamos também cuidar do erário público para que cada vez mais a sociedade seja beneficiada com as ações públicas e pelas políticas públicas geradas pelos gestores. Não é? Infelizmente, talvez, vamos crer que foi uma falha, mas, de qualquer forma, isso não nos deixa menores, pelo contrário, cada vez nos fortalece mais ainda, e sabemos da importância que é o Tribunal de Contas na atuação e as respostas que tem dado para a sociedade. A atuação de todos os membros, sabemos que todos são qualificados e preparados para poder dar a resposta que a sociedade tanto espera da nossa atuação institucional. E quero agradecer também a Deus por estarmos novamente juntos aqui, todos com saúde. Bem-vindo, conselheiro Valmir. Sabemos que Vossa Excelência teve um pequeno problema de saúde, mas já está restabelecido. Seja bem-vindo. Que coisa então, boa. agradecemos a Deus também pelo seu restabelecimento, pela sua saúde. E Obrigado, presidente. Agradecemos a todos os conselheiros, conselheiro Antônio Malheiro, conselheiro Valmir, conselheira Dulce, conselheiro Ronald Polanco, que saiu mais cedo, conselheiro Cristóvão. Agradecemos também a presença do Dr. Mário Sérgio. Muito obrigado mais uma vez por estar juntos. É muito bom tê-lo aqui conosco. As suas ponderações, seus pronunciamentos nos traz muito e qualifica muito as nossas decisões. E queremos agradecer também a doutora Janaína e toda a equipe técnica que tornam possível ainda a realização da nossa sessão da forma telepresencial e agradecer a todos os ouvintes da Rádio Web. E, no mais, desejar a todos um bom dia e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimentais.